A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais uma EBD aqui da Igreja Olaria de Deus. Hoje estaremos dando sequência à nossa revista que estamos tratando sobre a vida de Jó. Em especial hoje, a lição de número 7, que tem como tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Então essa é uma dúvida que permeia, principalmente no nosso meio evangélico, se necessariamente uma pessoa que está sofrendo, ela cometeu algum pecado? Então hoje, vendo com base a vida de Jó, nós vamos estar respondendo a essa dúvida que muitos podem ter. Então, prepare a sua Bíblia, se você tiver a revista também na sua casa, pode preparar ela, que estaremos estudando este assunto que tenho certeza que trará um grande conhecimento para a sua vida. Então, amados, antes de iniciarmos, vamos fazer um período de oração e eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor Deus, primeiramente, obrigado, Pai, mais um dia, por mais uma oportunidade que temos de estar aprendendo, ó Deus, um pouco mais a respeito de Ti, ó Deus. Peço ao Senhor que já esteja nos dando sabedoria, seja nos dando discernimento, ó Pai, seja abrindo nossos ouvidos espirituais, ó Pai, iluminando a nossa mente, para que tudo que vamos tratar, ó Pai, não venha ficar apenas nas nossas ideias, não venha ficar apenas nas palavras, mas que possamos, ó Deus, absorver tudo isso, que a Sua palavra venha encontrar morada em nossos corações, para que quando chegar o dia mau, possamos resistir, ó Deus, para que possamos ter a Tua palavra em nossas mentes, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, amados, vamos estar dando início ao nosso estudo. Nós vamos estar lendo aqui 3 capítulos de Jó, mas antes vamos ler o nosso texto áureo que se encontra lá em Jó 8, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Essas são palavras de Bildade e mais à frente nós vamos estar tratando mais a respeito do contexto que ele disse essa frase, por que ele falou, e vamos estar entendendo um pouco melhor a respeito disso. A nossa verdade prática já adianta. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então essa já é a resposta para a nossa lição. Não necessariamente uma pessoa que está passando por algum momento de sofrimento, ela seja pecadora, ela cometeu algum pecado e esse momento de sofrimento que ela está passando é resultado deste pecado. Então vamos tratar um pouco mais a respeito disso. Então, começando a nossa leitura, nós vamos ler em Jó 8, Jó 18 e Jó 25, que são 3 momentos das falas de Bildade, e a estrutura é muito parecida para todos os outros amigos até de Jó, porque no primeiro momento o amigo de Jó vai falar, nesse caso aqui Bildade, e na sequência vem um capítulo de resposta de Jó a este amigo que falou com ele. Eu convido que você na sua casa depois, quando tiver mais tempo, você possa ler os capítulos inteiros. Nós não vamos ler os capítulos inteiros aqui, porque nós não temos o tempo para isso. Vamos ler apenas alguns trechos, mas é importante que você depois no seu lar você leia, você medite, porque alguns capítulos são grandes e é muito interessante você conhecer a história por completo sobre os acontecimentos, sobre o contexto geral. Então, nosso primeiro texto, em Jó 8, do versículo 1 ao 4 somente, vai dizer o seguinte: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora em Jó 18, outro momento de fala de Bildade, do versículo 1 até o 4 também, diz o seguinte: Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E a última fala de Bildade, lá em Jó 25, vai dizer o seguinte, do versículo 1 ao 6, esse aqui é o capítulo completo, porque ele é bem curto.
vai dizer o seguinte: então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão o domínio e temor, e ele faz paz nas suas alturas. Porventura, tem número seus exércitos? E para quem não se levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, essas são algumas das falas de Bildade, que nós vamos estar transcorrendo melhor aqui no decorrer da lição, vamos estar aprofundando melhor para entender os conceitos que ele vai utilizar, e a gente vai ver também as respostas que Jó vai dar a ele após as interrogações que ele faz a Jó. Então, na nossa introdução, é sempre bom nós deixarmos claro que Deus ele não vai compactuar com o pecado. Isso é verdade, isso é afirmativo, então nós não podemos dizer que Deus vai compactuar com o pecado. Mas, não necessariamente, uma pessoa que está passando por um momento de sofrimento, ela está padecendo por causa de um pecado. Isso foi um pensamento até que perdurou muito tempo, principalmente no meio evangélico, que é onde as pessoas sempre apontavam as outras e diziam: ah, não, está sofrendo é porque pecou, é porque está em pecado. Não, como nós vamos ver aqui no caso de Jó, por exemplo, ele não pecou e passou por todo este sofrimento durante este tempo e aparentemente não tinha uma causa para isso. Então, a gente já cai por terra esse pensamento de que só há sofrimento, só há dificuldades para aqueles que pecam. Não. Jó aqui é o exemplo vivo que não é verdade esta afirmação. Então, nós não podemos, muitas vezes, até a nossa própria revista vai dizer, na vida do crente, na vida do cristão, as dificuldades elas não são explicadas assim tão facilmente. Ah, não, é fruto de um pecado, esse sofrimento é fruto de um erro. Não. Muitas vezes é o próprio Deus querendo ensinar alguma coisa e às vezes a pessoa não está prestando atenção que é algo de Deus para a vida dela, para ela ser transformada, para ela ser mudada em alguma área. Então é muito importante que nós estejamos atentos também a estes momentos de sofrimento nas nossas vidas, porque pode ser Deus querendo nos ensinar algo. Com certeza, né? É Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Mas não vou adiantar muito, porque nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Então, já iniciando aqui, no nosso primeiro ponto, vai ser o seguinte: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E o primeiro subtópico aqui, ele diz: Deus é justo e reto. Então, a teologia de Bildade, aí agora lá em Jó 8, do 1 ao 22, todo o capítulo, ela possui muitas semelhanças com a de seu amigo Elifas, que nós estudamos na aula passada, que ele afirmava sobre se somente os pecadores eles sofrem, né? Então, a gente já estudou isso, você já sabe a resposta para essa pergunta, mas é muito similar também essa teologia de Bildade, porque, mais uma vez, ele vai focar no pecado, porque o sofrimento é porque há um pecado realmente oculto ali? Então, para este segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Aí, lendo aqui novamente, Jó 8, do 1 ao 3, o que Bildade diz? Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falará tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Então aqui Bildade, ele está falando com Jó, que Jó estava tentando se justificar do outro amigo ainda, que estava acusando ele, e Jó sempre falando que ele não havia cometido nenhum pecado. Então Bildade ele já chega acusando Jó: Jó, quanto tempo você vai continuar acreditando que você é justo? Que isso aí que está acontecendo na sua vida não é culpa sua própria. Tanto que ele até vai falar, porque Deus ele vai perverter o direito e vai perverter a justiça. Então quer dizer, Deus vai ser injusto, Deus está sendo injusto a ponto de castigar por algo que você não fez? Então Bildade ele já chega acusando Jó, falando: Jó, o que você está falando aí, para de se enganar. Você cometeu alguma coisa, tem algum pecado aí, algum erro que você cometeu, porque Deus não é injusto. Então, se você está passando por isso aí, é porque você pecou, porque você errou.
e quando na verdade não aconteceu nada disso. Então Bildade, a teologia dele ali naquele momento, ela pode ser vista em duas esferas, as das pessoas boas e das pessoas ruins, né? Os pecadores. Porque o que mais ele fala? No capítulo 8, versículo 4, ele diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A gente sabe que os filhos de Jó morreram. Então, o que Bildade está falando aqui? Se os seus filhos, Jó, eles pecaram contra Deus, então eles morreram por causa disso. Eles morreram porque eles pecaram contra Deus. Então, para Bildade, seria é instantâneo. Você pecou, você errou, automaticamente vai vir sobre você uma coisa ruim, uma tragédia. Esse era o pensamento dele. Por outro lado, existiam aqueles que seriam os bons, que os que se enquadram nos versículos 5 e 6 também aqui de Jó 8. Ele vai dizer: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da sua justiça. Então, de acordo com o pensamento de Bildade, se você pecou, automaticamente vai vir uma coisa muito ruim sobre a sua vida, vai vir alguma punição, algum castigo. Mas, por outro lado, se você for uma pessoa boa, que busca a Deus de madrugada, pedir misericórdia, aí Deus ele vai te ouvir, aí Deus vai fazer coisas boas por você. Nesse caso aqui, Jó seria restaurado segundo o pensamento de Bildade. Mas aí eu já puxo o gancho para o nosso segundo ponto, que é uma compreensão limitada da natureza de Deus. Então Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Então a gente vê que Bildade, ele está muito nesse pensamento dele fechado de que tem que viver certinho, e temos que viver certo, né? Temos que viver o máximo possível certo. Mas para Bildade, no momento que você pisou um pouquinho para o lado errado, automaticamente vem sobre a vida da pessoa alguma tragédia, igual foi aqui na vida de Jó, algum castigo. E para aqueles que vivem certo o tempo todo, Deus ele abençoa, né, e tudo mais. Só que a compreensão dele é muito limitada, é muito fechada, porque ele está só naquilo ali, não, errou automaticamente, está culpado, vai acontecer alguma coisa. E a gente vai ver que a compreensão dele não é, por exemplo, de um Deus misericordioso, de um Deus que ama as pessoas, não. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Então, para Bildade, o que é uma meritocracia? A meritocracia, em palavras simples, é fazer por merecer. Então, quanto mais você faz, teoricamente, mais você merece, mais você tem participação. Então, é o que o Bildade vai falar aqui para Jó. Mas se de madrugada você buscar a Deus e ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se for puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, o foco aqui de Bildade não é a graça que flui de Deus, que a graça é para todo mundo. Não, o foco dele é, você tem que fazer por merecer. Se você fizer por merecer, se você buscar a Deus, se você for puro e reto de verdade, aí sim você vai ter uma chance de ser abençoado por Deus, de ser ouvido por Deus. Mas se você não fizer nada disso, você está automaticamente excluído, você automaticamente vai estar vivendo uma vida aí de coisas ruins, uma vida, né, de punições. Então, Bildade está muito focado nisso, você tem que fazer para merecer, quando na verdade a gente sabe que não é assim. Que a graça é para todos, a graça é para todo mundo. Então todo mundo tem a mesma chance de ser alcançada por Cristo, de estar buscando a Cristo. Então não é por fazer que simplesmente você, não, aquele meu filho ali está fazendo mais, então eu vou dar atenção mais para aquele ali do que para aquele outro ali que faz menos. Não, não é assim, e a gente sabe que não é assim. Então, na sequência, aí o nosso terceiro ponto é a imperfeição humana.
Que aí, em Jó 8, como eu falei, depois que você puder ler na sua casa, todo este capítulo, que aí é todas as falas de Bildade para Jó, e na sequência, em Jó 9, vai ser a resposta que Jó vai dar a todos os questionamentos que Bildade vai fazer a ele, a todas as acusações que Bildade vai fazer a ele. E tanto que o título até diz: Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para a sua miséria, para o seu sofrimento daquele momento. Então, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta, aí em Jó 9, versículo 2, ele vai dizer: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Então, como o homem ele pode ser capaz de se justificar com Deus? Da forma que Bildade estava dizendo, se o homem é pecador, se o homem tem uma natureza pecaminosa, como que ele vai conseguir se explicar para Deus que é perfeito, que é justiça? Como que é possível isso? Tanto que aí, em Jó 9 ainda, versículo 30 e 31, Jó até vai usar de forma poética, ele vai dizer: Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Então Jó aqui, mesmo utilizando uma linguagem poética, ele vai falar se lavar com água de neve, ou seja, uma água muito pura, principalmente para aquele tempo, né, que a gente não tinha poluição nem nada disso, então seria uma água muito pura, mesmo que ele se lavasse com a água mais pura possível, mesmo que ele lavasse as mãos com sabão, mesmo que ele fizesse tudo isso, ele vai dizer até as próprias vestes dele iria abominar o próprio Jó. Então, ele vai mostrar aqui essa diferença, né? A natureza pecaminosa do homem, que infelizmente acompanha toda a humanidade. Então, não é possível o próprio homem se justificar para com Deus. Não, igual a Bildade queria, né? Se você fizer isso aqui certinho, você vai ser merecedor, mas não é assim, não adianta. Infelizmente, essa pecaminosidade humana, ela acompanha o homem até a volta de Cristo, né? Até sairmos deste corpo corruptível. Então, não existe esse caminho que Bildade estava querendo pregar para Jó aqui, que ele tinha que ser o mais perfeito possível, que aí sim ele ia ter uma chance. Ele tinha que ser perfeito, na verdade, né? Segundo a visão de Bildade. E o próprio Jó vai dizer aqui que não é possível. Mesmo que ele fizesse tudo isso, ele ainda ia continuar sendo humano, ele ia continuar sendo homem de natureza pecaminosa. Então, não seria possível ele tentar se equiparar a Deus nesse sentido. Então, aí aqui seguindo na nossa lição, o autor vai até dizer: o grande questionamento aqui de Jó poderia ser feito de outra forma. Em vez dele perguntar como que eu poderia me purificar, como eu poderia me justificar para com Deus, seria: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os amigos de Jó com certeza iriam dizer que sim, mas para Jó não. E a gente vê que Jó, ele não estava passando por aquela situação por causa de pecado. A gente vê isso, aí lendo aqui, para a gente ter uma base, em Jó 1, versículo 8, que o próprio Deus, ele diz, quando Satanás vai lá se encontrar com Deus, o próprio Deus testemunha a favor de Jó, dizendo: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então aqui, imagina, o próprio Deus estava testemunhando, testificando de Jó para Satanás, falando que não existe homem igual a ele, reto, que se afasta do mal. E os amigos de Jó aqui estavam a todo tempo tentando fazer ele confessar alguma coisa que ele não tinha cometido, mas para os amigos de Jó, na cabeça deles, eles estavam ajudando o amigo ali naquele momento, que ele tentando fazer com que ele confessasse, né, algum pecado que eles achavam que ele teria cometido. Infelizmente, os amigos de Jó naquele momento estavam só contribuindo ainda mais para o sofrimento que ele estava passando, porque eles estavam ali o tempo todo martelando na cabeça dele: não, Jó, você pecou, confessa aí, alguma coisa tem de errado na sua vida, os seus filhos, eles morreram, com certeza também eles pecaram, você está passando por isso aí também, não é à toa, tem pecado aí, confessa aí. E quando a gente vê o próprio Deus testemunhando a respeito de Jó, a respeito da retidão de Jó, então a gente já tem a resposta aqui. Não é necessariamente um momento de dificuldade, igual Jó passou aqui,
não era porque ele havia pecado. Então não quer dizer também que uma pessoa pecou e ela está passando por um momento de dificuldade. Podem ser inúmeras outras situações por trás disso. Igual a nossa lição fala aqui no início. A gente não pode explicar de forma tão simples, às vezes, a dificuldade na vida do cristão, porque muitas vezes não é tão simples assim, igual o caso de Jó. Não era tão simples quanto os amigos dele imaginavam que seria o caso dele. Então, agora passando para o nosso segundo ponto, é o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Aí nós estávamos agora em Jó 9 e a gente vai lá para Jó 18, que é o segundo momento de fala de Bildade, novamente acusando Jó, só que dessa vez no capítulo 18, conforme eu falei, depois se você puder ler na sua casa, que ele tem 21 versículos mais ou menos, ele é um pouquinho maior, só que Bildade nesse momento agora ele está mais agressivo. Antes ele até dá, como posso dizer, uma esperança, né, encorajamento para Jó, não, que se ele se arrepender vai estar tudo certo. Aqui não, aqui na verdade já está mais agressivo. E tanto que o título aqui do capítulo 18 é Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Então Bildade aqui ele já está acusando Jó. Então o nosso primeiro ponto é moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Aí a gente vai ver tudo isso aqui no versículo... Aí eu vou ler aqui só 3 versículos, no capítulo 18, do 1, o 2 e o 3. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então a gente já vê aqui Bildade, ele já acusando Jó de tratar de forma indiferente os amigos ali, de tratar eles como animais imundos, de Jó está tentando usar artifícios ali para convencer eles e se convencer de que ele estaria puro, né? Porque a gente sabe que ele estava puro realmente. Mas o Bildade aqui no caso estava mais uma vez batendo nessa tecla: não, Jó, tem um pecado oculto aí, tem alguma coisa errada. E Bildade, ele vai, como a própria lição vai dizer, ele vai defender um moralismo fundamentado na tradição. Ele não vai trazer aqui nenhum argumento bíblico, nada nesse sentido. Ele vai trazer apenas acusações para Jó e sempre pautado no seguinte: Jó, isso aí, você está passando por isso é porque você pecou. Você está passando por isso aí porque você cometeu algum erro. Se não foi explícito, se não, as pessoas não viram, então é algum pecado oculto aí que você cometeu. Igual ele fala lá dos filhos de Jó. Da mesma forma, ele está acusando Jó de que, não, alguma coisa tem de errado aí, Jó, na sua vida, e por isso que você está passando por isso. E ele sempre bate nessa tecla, mas ele não traz nenhum argumento justificável para isso. Ele não traz nada disso, ele está sempre se pautando nesse pensamento, numa tradição de, não, sempre foi ensinado talvez a ele durante todo aquele tempo, que se o homem pecasse, o homem fizesse alguma coisa, automaticamente a justiça de Deus vinha sobre ele. Então ele estava apenas repassando essa ideia e querendo de alguma forma fazer com que Jó confessasse ali alguma coisa que ele não tinha feito de errado. Então, no nosso segundo ponto, a subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Então, a gente vai ver, quando você lê também na sua casa, que a narrativa de Bildade ela se repete muito, porque ele não tem uma base sólida para as coisas que ele afirma. Então ele está sempre repetindo muitas coisas que ele já falou anteriormente, porque foi a forma que ele foi ensinado, foi a forma que a tradição ensinou ele, então ele estava a todo custo tentando aplicar essa tradição que ele aprendeu ali no caso de Jó. Então, para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida.
Com o entendimento de Bildade, era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, conforme eu já falei, Bildade estava nesse pensamento, fixo nesse pensamento, não, o universo, Deus criou as leis, então qualquer erro, qualquer coisinha que fizer de errado, automaticamente já vai vir a justiça de Deus, vai vir, nesse caso aqui, igual aconteceu, as desgraças sobre a vida de Jó. Então, qualquer um que pecasse, automaticamente iriam vir os problemas. Esse era o pensamento que Bildade tinha, talvez por ensinamentos que foi passado ali por gerações, mas não era o caso, não se aplicava à vida de Jó. E no capítulo 19, aí o nosso segundo ponto, contemplando a cruz, no 18, Bildade, ele vai passar todo o capítulo ali acusando mais uma vez Jó. Ele vai também passar o capítulo inteiro falando do que vai acontecer com aqueles que quebram as leis, aqueles que fazem as coisas erradas, sempre focando nesse ponto. Bildade estava sempre focando nisso. Não, errou, vai vir alguma coisa. Errou, acontece alguma coisa ruim. Por isso que você está passando por isso, Jó. Se arrepende, muda os seus caminhos, confessa aí que você fez alguma coisa de errado. E no capítulo 19, Jó, ele vai contemplar a cruz. O que vai ser isso? No capítulo 19, ele é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Jó 19, versículo 1 ao 3, vai dizer o seguinte: respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecestes. Então Jó aqui ele está mais uma vez afirmando para os amigos dele que eles só estavam ali criticando ele. Até o título do capítulo é Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Ele estava cansado de ter que tentar explicar para eles que ele não havia cometido nenhum pecado, que não havia a razão do sofrimento dele ali, não era por causa de pecado. E os amigos ainda insistiam em falar disso. Não, você está passando por isso porque você pecou. Então Jó ele vai se queixar nesse momento aqui dos amigos. E mais para frente, no versículo 25, o que ele vai falar? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará sobre a terra. Por fim se levantará sobre a terra. O que ele quer dizer com isso? Jó, ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, um Redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. E aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive, que a gente leu aqui no 25. Então Jó ele já chegou num ponto aqui que ele já se cansou de ter que ficar se explicando. Ele já se explicou para os 3 amigos. Aí agora já é o segundo round aqui de acusações. Bildade mais uma vez falando com Jó que tem alguma coisa errada. E Jó ele já se cansou, agora ele quer um Redentor. E é muito interessante que a palavra Redentor, ela vem do hebraico que é Goel, e significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Até aqui no versículo 25 que a gente leu, que ele vai falar sobre esse Redentor, e é muito interessante que o Redentor era um familiar, ou seja, era alguém que conhecia essa pessoa que ela estava defendendo. Então, nesse caso, Jó, ele quer um Redentor, que nesse caso aqui ele aponta para Cristo, o próprio Cristo que é o Redentor dos seres humanos, Então, era um familiar, era alguém que conhecia. Então, o próprio Deus, lá atrás, como nós lemos lá em Jó 1, o próprio Deus conhecia Jó, sabia que Jó era um homem reto. Então, Jó ele não quer mais ter que se explicar, não. Ele quer agora que um Redentor, alguém que o conheça de verdade, justifique ele para os amigos ali naquele caso. Porque se ele próprio não está valendo o que ele está falando, não está servindo para os amigos ali, eles ainda acham que tem alguma coisa errada na vida de Jó,
Então não adianta mais ele falar, agora ele quer um redentor, uma pessoa que conheça ele como um familiar mesmo, conhece o outro e que possa defender ele perante os amigos. E é muito interessante que, seguindo aqui nos versículos 26 e 27, o que ele vai dizer? E depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então, muitos teólogos aqui principalmente vão apontar que Jó, ele já estava apontando aqui até para a ressurreição, nesse momento que ele fala da pele dele ser consumida, aí seria no novo corpo, ele verá a Cristo, ele verá a Deus. E esse mediador apontando para Jesus, que vem reconciliar, vem fazer essa intermediação entre Deus e o homem, que estavam separados por causa do pecado, mas Cristo vai vir para trazer de volta essa ligação, este Redentor que Jó esperava e que veio para todos nós. Até deixando uma palavra a respeito disso, em 1 João 2, falando a respeito disso, 1 João 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, 1 João 2, 1 e 2, isso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, ou seja, um advogado, um mediador, alguém que possa nos defender perante Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, para todo mundo, Cristo, ele é o mediador, ele é o redentor para todo mundo, não é só para um grupo ou para outros, não, para todo mundo. Cristo morreu de igual forma para todos. Ninguém merecia essa redenção, ninguém merecia esse amor, mas Cristo morreu para redimir todos nós. E é este redentor que Jó queria. Alguém que, quando viesse as acusações, alguém quando viesse as pedradas igual estava vindo nele, não, eu sei que o meu Redentor vive, Cristo, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele pode me defender desse momento, ele pode me defender dessas acusações, porque ele sabe quem eu sou de verdade. E que era o caso aqui de Jó. Ele não tinha feito nada de errado, apesar dos amigos insistirem, mas o próprio Deus testemunhou a respeito dele. E aqui que ele chega nesse momento e fala, não, agora eu quero um Redentor, eu quero alguém que me conheça de verdade e que possa me redimir, que possa ser o meu advogado, que possa fazer essa intermediação. Então Jó aqui ele aponta para o próprio Cristo também. É muito interessante a gente ver isso no Antigo Testamento, E no nosso último ponto, a seção 3, vai dizer o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então agora é o terceiro momento de fala de Bildade, aí já está lá em Jó 25. Aí esse aqui já é mais curto, são só 6 capítulos, vamos estar lendo eles aqui para a gente ter um panorama. E mais uma vez, Bildade ele sempre é muito repetitivo nas coisas que ele fala, porque ele está defendendo uma tradição, um moralismo que já vem de muito tempo ali nas gerações que antecederam ele e que chegou até ele. Então ele defende aquilo ali de forma cega, de forma ignorante, como se fosse a única verdade. Então Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse, com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, Bildade, mais uma vez, vai trazer essas palavras aqui, glorificando a Cristo. Realmente ele vai aqui enaltecer Deus nas suas palavras, mas a gente vai ver aqui um pequeno detalhe, um pequeno deslizezinho nas palavras de Bildade que podem gerar uma certa dúvida.
Então, o primeiro ponto aqui do nosso terceiro e última sessão diz o seguinte: a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar a Jó. Então, a gente vê ele exaltando Deus e no final aqui ele vai falar do homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Não há como negar que, ao longo do debate entre Jó e seu amigo, esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. Então a gente vê que ele está sempre batendo na mesma tecla. Então aqui não tem nenhuma novidade, e tanto que até o capítulo se diminuiu muito. Antes, os capítulos anteriores tinham 20, 21 versículos, esse aqui agora só tem 6, porque já se esgotaram as argumentações de Bildade. Ele estava vendo que o que ele estava falando não estava se aplicando à vida de Jó ali, e Jó sempre rebatendo ele, rebatendo as acusações que ele estava fazendo contra Jó. E o que eu falei sobre o erro aqui de Bildade, não tem problema quando ele está ali exaltando a Deus, não há nada de errado isso, a gente sabe que Deus é poderoso, Deus é perfeito, Deus é justo. Bildade está sempre afirmando isso, o próprio Jó também estava afirmando isso. Se eles parassem ali para realmente analisar, todos eles sabiam quanto Deus era perfeito, sabiam quanto Deus era justo, só que o problema que eles estavam divergindo ali era na causa do sofrimento de Jó. Mas no final todos eles acreditavam que realmente Deus era justo, eles sabiam que Deus Deus é poder, Deus é justo, mas infelizmente ali eles estavam divergindo no problema de Jó, querendo achar a culpa daquela situação em Jó, quando na verdade não havia a culpa em Jó em si. Só que o que acontece? Quando Bildade, principalmente quando ele fala aqui, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho, durante todo o diálogo dele, a gente vê que ele está sempre meio que criando uma ponte intransponível ali, uma separação entre Deus e o homem, no sentido de que a gente sabe que o homem pecou e tudo mais, que ele foi separado de Deus, mas aqui é no sentido de Deus está muito longe, Deus está muito afastado do homem, a ponto de haver ali um espaço muito grande entre os dois. Até alguns autores vão destacar que Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o Deus revelado na Bíblia. Então, ele sempre colocando essa carga negativa no homem, nessa diferença muito grande entre Deus e o homem. Nós sabemos que somos diferentes de Deus, com certeza, não é nada disso. É no sentido de que o Deus está tão afastado que parece que tem um abismo ali. Essas ideias vão até ser usadas, a nossa lição até vai dizer, sobre uma corrente filosófica do século XVIII chamada deísmo, onde os deístas eles eram muito ligados na razão. Para eles não acreditavam na revelação da palavra de Deus, não acreditavam em revelações. Para eles tudo era muito na base da razão, do pensamento filosófico. Aí eles até acreditavam num Deus, acreditavam num Deus superior, numa entidade superior, mas para eles era o seguinte: esse Deus veio, criou o mundo, criou as leis e tudo mais, só que foi embora. Criou ali e acabou, estou indo embora, tchau. Vocês aí, a raça humana, se vira aí por si só e tenta sobreviver aí, seguindo as minhas leis que eu deixei para trás. Então a gente vê muito isso na fala de Bildade, onde parece que Deus e o homem estão tão afastados que parece que Deus largou o mundo para trás e fica aí com essas leis aí. Se você errar qualquer uma dessas leis, você automaticamente vai vir um sofrimento. E a gente vai ver que o Deus não é esse Deus aí, desse Deus da separação, esse Deus que está tão longe que é impossível de ser alcançado por nós. Até em 2 Coríntios, aí se você puder abrir na sua casa, um versículo que vai falar muito bem sobre isso, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, impôs em nós a palavra da reconciliação. Então a gente vai ver que o próprio Deus buscou essa reconciliação com o ser humano através de Cristo Jesus, através daquele Redentor que Jó vai querer lá atrás. Através de Cristo vai vir essa redenção, vai vir esse reconciliamento entre Deus e o homem. E a gente vai ver que nas palavras de Bildade, ele estava sempre muito apegado nessa separação, nessa divisão entre Deus e o homem, não, que não é possível, que o homem é pecador, que o homem é tudo isso ruim, toda essa carga negativa no homem, e parece que cria esse abismo intransponível entre Deus e o homem, que até Jó, ele até questiona lá atrás, conforme nós lemos aqui, mesmo que eu me banhe em água de neve, mesmo que eu lave as mãos com sabão, eu ainda vou continuar sendo impuro, as minhas vestes vão me desprezar. E a gente vê que o próprio Deus ele vai reconciliar o homem através de Cristo. Então não existe esse abismo aqui que Bildade, não de forma direta, né, mas talvez de forma subliminar, talvez poderia gerar esse pensamento, não, mas se é tão difícil, esse Deus aí está muito longe, não é possível agradar esse Deus aí parece que ele vive num abismo, ele deixou a gente aqui sozinho, é o que daria a se entender através das falas de Bildade. Mas conforme nós lemos aqui, o próprio Deus ele vai nos reconciliar. O próprio Deus buscou o homem. Imagina isso, o próprio Deus, o homem que havia escolhido pecar, que se separou de Deus, escolheu se separar de Deus, mas o próprio Deus ele volta, ele vem atrás do homem, ele vem buscar, ele vem através de Cristo se reconciliar. E muito importante, não é só um grupo, igual a gente leu anteriormente, não, é para todos. A reconciliação é para todos, a reconciliação não é só para um e outros. Então, nós temos que tomar cuidado, principalmente com essas falas dele, porque não existe esse Deus, esse abismo entre Deus e o homem aí, onde o homem não tem acesso a Deus. Não, pelo contrário, o próprio Deus buscou novamente essa reconciliação com o homem. E tanto que o nosso último ponto aqui, a seção 2, vai dizer onipotente, mas não ausente, que aí é o capítulo 26 de Jó, que é Jó, mais uma vez, se defendendo do que Bildade falou anteriormente no 25. E é muito interessante que, e o nosso título aqui vai dizer, onipotente, mas não ausente. Não era um Deus ausente, igual dava-se a entender na fala de Bildade. Jó, ele vai responder a Bildade com ironia. Em Jó 26:2, ele diz, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Jó, ele não vai estar aqui questionando a onipotência divina, ele não vai estar questionando Deus dando poder àquele que não tinha força e sustentando o braço do que não tinha vigor, não. Mas ele está questionando Bildade no sentido que se Deus ele está tão longe assim de nós, se nós somos tão ruins assim, somos vermes, somos bicho, como é que ele pode sustentar aquele que não tem força? Como é possível ele sustentar o braço daquele que não tem vigor? Como ele pode dar força ao homem? Como é possível se o homem é tão desprezível a esse ponto que Bildade estava colocando esse abismo tão grande? Então, como assim? Deus ele vai dar força, vai dar vigor, mas se ele está tão afastado de nós? Então, Jó ele não está questionando a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso que é soberano em suas ações não deveria vir acompanhado também do conceito de um Deus de um ser compassivo e amoroso? Então, ele vai muito de contrário a tudo que Bildade estava falando. Bildade, ele caracterizou muito Deus como um Deus punitivo, um Deus muito grande, mas que ao mesmo tempo ele estava muito distante do ser humano, um Deus que meio que desprezava o ser humano. Nas palavras de Bildade, se a gente parar para ler toda a forma que ele colocou, daria-se entender isso. Quando na verdade Jó ele até vem contrário a esse conceito dele, não, mas como pode? Como pode ele dar força para aquele que não tem vigor? Se, nas suas palavras aí, parece que ele despreza tanto, parece que há essa separação enorme entre Deus e o homem. Então Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor, conforme nós lemos aqui em 2 Coríntios, onde o próprio Deus buscou se reconciliar com a raça humana,
que não merecíamos nada disso, porque havíamos escolhido o pecado anteriormente, mas o próprio Deus ele vai vir buscar novamente o filho perdido, vai vir buscar a raça humana. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Então a gente vê que nos conceitos aqui de beldade, pecou, errou ali, automaticamente vem castigo. E é muito focado nisso, é o castigo, é só castigo. Não, você errou, toma, punição, você está sendo punido. Mas seria só isso, na visão de beldade. Não era uma punição, não era uma correção para trazer uma mudança, não, era simplesmente aplicando a multa ali do erro. Não, ó, você errou, então toma aí a punição. E fica por isso mesmo, você vai passar pelo sofrimento enquanto você estiver pecando. Não gerava uma mudança. E a gente vai ver em Hebreus 12, se você puder abrir também na sua casa, que é muito interessante, que eu tenho para mim como um dos versículos mais importantes da Bíblia, que vai falar justamente, que pode ser um resumo geral de tudo que a gente tratou aqui, sobre momentos de dificuldade, momentos de aflição na vida do crente. Hebreus 12, do 5 ao 7, vai dizer o seguinte: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, olha que interessante, o escritor aqui de Hebreus, o que ele vai dizer? Que a correção de Deus vai ser porque ele ama, porque o Senhor corrige o que ama. Então, o momento que a gente está passando de dificuldade é um momento que Deus, talvez a gente errou, cometeu algum erro, Deus está nos corrigindo porque Ele nos ama. E para pensar, realmente, Deus está se preocupando a ponto de te dar mais uma chance de se consertar, de te dar mais uma chance de tentar ser melhor, de tentar acertar algum erro que você está cometendo, alguma área do seu caráter, por exemplo. Então, Deus está tão preocupado, Ele te ama tanto, que Ele vai te corrigir para te dar mais uma chance, para te dar mais uma oportunidade de você ser transformado. E tanto que Ele vai dizer, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então todos nós somos filhos, nossos pais já nos corrigiram. E eles não corrigiram porque, você errou, você cometeu um erro aqui, eu vou só te punir porque eu posso te punir e vou te punir por causa disso. Conforme o pensamento de beldade seria, Deus punia porque Ele podia punir. Não, na verdade, qual é o pai porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, se o pai vê que o filho, por exemplo, precisa de uma correção ali no momento, ele vai corrigir por quê? Porque ele quer que o filho mude a atitude dele, porque aquilo ali que o filho está fazendo pode ser perigoso para o próprio filho, pode sofrer um acidente, por exemplo, aí o pai tem que vir, intervir, corrigir o filho, falar, não, você não pode fazer isso que está errado, você pode se machucar. Então, é a mesma forma. Cristo, Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque Ele está nos dando uma oportunidade. Mas é muito importante nós ficarmos atentos, porque existem dois tipos de pessoas aqui. Tem aqueles que vão aceitar a correção e vão ser filhos de Deus. Mas existem aqueles que vão desprezar a correção, que até ele vai dizer, não desmaies quando por ele fores repreendido. Aqueles que não aceitam a repreensão de Deus. Infelizmente nós vemos fala muito comum, né? Muito crente mimado, aonde não, se não for feita a minha vontade, Deus tem que dar a palavra do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não aceito, não está certo, não quero saber. Não aceito a correção de Deus e infelizmente é o que muitas pessoas têm vivido hoje. O nosso pastor fala muito também, fazer a cabeça de regra de fé e prática, ou seja, não, o que eu penso é o certo. Se discordou do que eu penso, não quero saber, está errado e eu continuo certo. A pessoa ali
Pode achar que está falando de Deus, não, mas se não é igual eu estou pensando, está errado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas não gostam de ser corrigidas. Isso é uma verdade, quem gosta de ser corrigido? Mas a gente tem que ver que não é a correção em si, o objetivo daquela correção, é uma mudança, é uma transformação, e é para o nosso próprio bem. A pessoa que é corrigida por Deus aqui, ela está sendo corrigida porque Deus corrige o que ama, está aqui, Deus corrige o que ama. Imagina se Deus, quer saber então, fulano ali não quer saber, eu estou tentando corrigir, e ele não quer me dar ouvido, tá bom então, vou esquecer dele, vou deixar ele fazer o que ele quer e no final, no juízo final a gente conversa, no juízo final a gente se entende. Imagina se Deus esquece de você. Então é muito, muito linda essa palavra. Deus, o Senhor, corrige o que ama. Não desmaie quando por ele fores repreendido. E qual é o outro grupo? Deus corrige o que ama, aquele que aceita a correção é tratado como filhos. Mas e aqueles que não aceitam? No versículo 8, ainda no capítulo 12. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O autor aqui, ele vai usar até uma palavra forte, bastardo. Um bastardo é um filho que não é legítimo, é um filho que não é reconhecido. Então imagina, aquele que não aceita a correção de Deus, não é filho de Deus, não é tratado como filho. Porque ele é um bastardo, ele é um filho ilegítimo, porque ele não está fazendo a vontade do Pai, ele não está dando ouvido ao Pai. E até o versículo 9 ainda completa. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Nós respeitamos os nossos pais quando eles nos corrigem, nos respeitamos? Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam. Nossos pais nos corrigiam por um tempo, principalmente quando éramos crianças, porque não sabíamos ali o que era certo e o que era errado muito bem, então era necessário que eles corrigissem a gente, até para a nossa própria vida, para a nossa saúde. Então, estes nos corrigiam por pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, Deus ele vai te corrigir, não é porque ele é muito poderoso, não, ele vai te corrigir porque ele te ama, porque ele quer que você seja participante da santidade dele, porque naquele grande dia ele quer estar junto de você também. Ele quer que você esteja lá com ele, que você seja um filho legítimo, que você não seja um bastardo, mas que você seja um filho, que você seja participante daquele grande dia. Então é muito importante nós termos essa compreensão, nós termos esse discernimento, que o Senhor, ele nos disciplina com um propósito, com um fim, porque muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em ficar apenas questionando a Deus durante um momento de dificuldade. Aqui a gente aplicando na própria história de Jó aqui, as pessoas ficarem, mas por que eu estou passando por isso, Deus? Eu sou santo, eu sou certo, eu não fiz nada de errado, por quê? Porque quando na verdade a gente não deveria estar questionando o motivo da gente estar passando aquilo ali, mas qual é a finalidade, o que Deus quer nos ensinar. Tenha sempre em mente, qualquer coisa que você passa na sua vida, qualquer situação, por melhor que seja ou pior que seja, alguma coisa dá para você tirar da sua vida, dá para você tirar algum ensinamento ali. Deus está querendo tratar algum assunto na sua vida. Então chega um momento, que depois a gente vai ver mais para frente, nas outras lições, vai chegar um momento que Jó ele vai se calar e o próprio Deus vai começar a falar com ele, no momento que ele se calar. Então, muitas vezes é necessário que a gente se cale para a gente ouvir o que Deus quer falar para a gente no momento de dificuldade que a gente está vivendo. A gente não tem que viver como crianças mimadas, só questionando, não. Chega um momento, vamos fechar a boca e vamos parar para ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Deus tem para palestrar conosco neste momento. Uma frase muitas vezes dita no nosso meio, que o deserto é a faculdade do cristão, é a faculdade do crente, que ali a gente ouve Deus, se a gente deixar Deus falar, porque muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas em ficar questionando do que em dar ouvidos ao que Deus tem para ensinar naquele momento. Então, isso é muito importante. E temos que cuidar para que no momento de sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor.
Então, que no momento de dificuldade, a gente leu aqui, Deus corrige ao que ama. Então, se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama, porque Ele está te dando mais uma chance de você se acertar com Ele. Porque no momento que, se Deus parasse de te corrigir, aí é hora de você ficar preocupado, porque alguma coisa tem de errado. Porque ninguém quer ser esquecido por Deus. Então, tenha sempre em mente, momentos de dificuldade não é momento de nós ficarmos batendo boca com Deus, querendo saber das coisas, não. É o momento da gente ouvir, é o momento da gente se achegar a Deus e perguntar a Deus, o que o Senhor quer tratar na minha vida, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação que eu estou vivendo. Da mesma forma que Jó, depois de tudo isso, grandes coisas Jó aprendeu, depois de todo esse momento que ele passou, de toda essa situação que ele passou, mas eu não vou adiantar que isso é mais lá para frente. E da mesma forma na nossa vida. Esses momentos de dificuldade, eles vêm para nos ensinar, eles vêm para nos disciplinar, para que nós possamos, conforme nós lemos lá, porque Deus ele quer que sejamos participantes da santidade dele. Então, por isso que ele busca nos corrigir. E na nossa conclusão, nós podemos concluir que, não obrigatoriamente, um momento de dificuldade, um momento de luta é fruto de um pecado oculto. Nós vimos aqui todos os motivos, todas as formas, a própria vida de Jó ali mostrando que ele não estava passando por aquela situação porque ele havia pecado. Então a resposta para isso é não. Pecado é um momento de dificuldade, não é fruto de um pecado oculto ou fruto de um pecado. Pode ser algo muito mais complexo. Igual nós lemos aqui, Deus querendo te ensinar alguma coisa, basta você dar ouvidos a isso que Deus tem para ministrar com você, para Deus palestrar na sua vida. E eu encerro aqui, vamos fazer uma oração para estarmos encerrando a nossa aula de hoje. Senhor Deus, primeiramente obrigado, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, agradeço a Ti por essa oportunidade que tivemos, por essa oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra, de mais uma vez, ó Deus, termos o entendimento e o discernimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, ó Pai, possamos, ó Deus, nos achegar cada vez mais próximos a Ti, ó Deus. Que não sejam os momentos de dificuldade que venham nos afastar de Ti, ó Pai, quando na verdade deveríamos estar mais atentos ao que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas, ó Pai. Que não sejamos, Senhor, como crianças mimadas, ó Pai, que no menor sinal de uma correção, no menor sinal, ó Pai, do Senhor querendo ministrar conosco algo para nossas vidas, nós venhamos querer abandonar tudo por causa de um momento como este, ó Pai. Que não venhamos, ó Deus, blasfemar contra Ti, ó Deus, mas que venhamos ter controle das nossas emoções, controle dos nossos sentimentos, ó Pai, para estarmos ouvindo e aprendendo o que o Senhor tem, ó Pai. Porque conforme o Senhor deixou escrito na Bíblia, o Senhor corrige aquele que ama. E nós queremos ser filhos, ó Pai, filhos legítimos. Não queremos ser bastardos, ó Pai, não queremos ser filhos que não são reconhecidos, mas queremos ser filhos legítimos, ó Pai. Então ensina-nos, Deus, a ouvirmos mais e falarmos menos, ó Pai, questionarmos menos ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo e o Senhor está no controle de nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nome de Jesus que eu oro. Amém.